Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Seguinte, hoje foi um daqueles dias que certamente o Bolsonaro vai querer esquecer. Sim, só teve má notícia do começo ao fim. Em pleno segundo turno das eleições municipais, ele que se acha o cabo eleitoral do segundo turno, não anda tendo boas notícias, não. E também não anda tendo boas notícias, não só em relação às eleições, mas também relacionadas a ele próprio, aos processos que correm contra ele, principalmente aquele processo em que ele é suspeito de ser o grande articulador da tentativa de golpe de Estado. E até para o Bananinha sobrou dessa vez. Pois é, vou te contar tudo o que aconteceu nesse dia, no mínimo ruim para a família Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro e para os aliados do Bolsonaro. Vem comigo que eu te conto tudo. Eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o nosso bom e velho português, mas tem que ser aquele português que todo mundo entende. E já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque o seu engajamento é que faz o vídeo aparecer para mais pessoas. Também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá chega primeiro os conteúdos para quem é integrante do grupo. O link está aqui na descrição. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é ele que mantém esse canal no ar, mantém esse trabalho diário de produção de conteúdo progressista, de jornalismo de esquerda para você. Vem comigo, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, sendo membro do canal você contribui, e aqui em cima tem essa chave Pix, que inclusive é a maneira mais usada pelas pessoas que contribuem. Aqui você ajuda com quanto você quiser e quando você puder. E vamos nessa, se não puder também, deixa o like aí que tá pago. Mas vamos nessa que eu vou te contar as histórias. Vou te começar contando o que sobrou pro Bananinha. Seguinte, Eduardo Bolsonaro. Firma que permitiu o discurso em 2022 pagará R$ 1 milhão, isso é multa, tá? Uma empresa alimentícia de Minas Gerais, bolsonarista, chamou na eleição de 2022 o Eduardo Bananinha para ir fazer um comício para os funcionários. Sim, dentro das instalações da empresa, Bananinha foi lá. Como é Minas Gerais, ele foi candidato a deputado federal por São Paulo, não tinha razão para ele fazer campanha para ele mesmo. Então ele foi lá fazer campanha para o pai dele, para o Jair Bolsonaro. Resultado, os funcionários denunciaram, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação na Justiça por assédio eleitoral, que é um crime eleitoral previsto no Código Eleitoral. Você não pode submeter os seus funcionários a nenhum tipo de coação política, a falar para eles se deve votar no seu candidato, organizar comício dentro da empresa, fazer eles usarem camiseta alusiva à candidatura, distribuir panfleto, nada disso é permitido. Os funcionários têm total liberdade para escolher os seus candidatos e não podem sofrer nenhum tipo de influência do patrão, que usa o fato de ser patrão para constranger os funcionários, muitas vezes a votar no candidato dele. E isso simplesmente não é permitido pela lei. Pois bem, esse processo do Ministério Público, a empresa baixou a bola, admitiu que fez besteira e firmou um acordo com o Ministério Público do Trabalho. Vai pagar R$ 1.100.000 de multa por conta do crime de assédio eleitoral. Para quê? Para já encerrar o processo ali. Ela já assumiu o erro, resolveu pagar. Antes que esse processo corresse lá na frente, a multa de repente podia ser até bem maior. Então, ela humildemente admitiu que fez besteira e assumiu todas as responsabilidades. E isso aconteceu com várias empresas nessas eleições. E tem outras empresas que o processo está correndo. Foram muitas, centenas de denúncias de assédio eleitoral no Brasil inteiro, praticamente todas de bolsonaristas, de empresários bolsonaristas, coagindo seus funcionários a votar no Bolsonaro, votar em candidatos a deputado, a senador, bolsonaristas que eram amigos, que eram chegados desses empresários. E estão todos se dando mal, um atrás do outro. E o Bananinha levou o seu apoiador,
que certamente não vai mais chamar um candidato para dentro da empresa, porque deve aprender a lição com essa multa que vai pagar. Bananinha levou, então, a empresa a ser multada, a ser punida pelo Ministério Público do Trabalho. Essa foi a primeira notícia ruim do dia, mas não foi a única não, tá? Esse camarada aqui que aparece do lado do Bolsonaro, Ottoni de Paula, deputado federal do MDB do Rio de Janeiro, bolsonarista de carteirinha, tá aqui dentro do avião com o Bolsonaro, sempre defendeu o Bolsonaro, xingava o Lula, ameaçava o Lula na tribuna da Câmara, falou até em se defender do Lula, metendo bala, esse tipo de coisa. É um deputado evangélico, desses deputados exploradores da fé alheia, né, que se dizem evangélicos, que se dizem lideranças evangélicas para atrair o voto do povo evangélico e depois, enfim, faz esse jogo que a gente sabe que eles fazem mesmo. Ele já tinha ido contra o Bolsonaro na eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Tinha se bandeado para o lado do Eduardo Paes, né, contra o Alexandre Ramagem, que era o candidato do Bolsonaro. Eduardo Paes foi eleito no primeiro turno. Agora, você não adivinha o que acontece. Ottoni, que apoiou o Bolsonaro, reza por Lula e vira ponte com evangélicos. Abre aspas, porque é a fala do próprio Ottoni de Paula. Presidente, se aconchegue. Pois é, hoje o Lula sancionou uma lei que cria o Dia da Música Gospel, o Dia Nacional da Música Gospel. Isso aí foi um projeto de lei que foi apresentado na Câmara, foi votado pelos deputados e aprovado, foi votado no Senado e aprovado, chegou para o Lula sancionar, o Lula sancionou e ainda fez uma cerimônia. E aí diversas lideranças evangélicas estavam lá na cerimônia. E Ottoni de Paula estava lá. E ele não simplesmente marcou presença, não. Ele fez aquela puxação de saco para o Lula, tradicional. Vou te mostrar, tem até a fala dele aqui nessa matéria do Estadão, ó. A fala dele. A maioria dos evangélicos talvez não tenha votado em Vossa Excelência, mas mesmo assim, talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais do seu governo, seguiu Ottoni, repetindo justamente a fórmula defendida pelo PT para aproximar Lula dos religiosos. Disse mais: eu quero encerrar dizendo que é graças à visão social dos seus governos que essa gente humilde de Deus tem condição de comer, graças ao Bolsa Família e onde morar, graças ao Minha Casa Minha Vida. E aí fica aquela imagem para a posteridade do Ottoni de Paula e um monte de outros evangélicos que andam com ele, fazendo uma oração, levantando a mãozinha ali para o Lula. Você está vendo aqui o Ottoni, ó, no cantinho aqui, estou mostrando com o mouse, de óculos, em primeiro plano, fazendo a sua oração para o Lula. Então, mais um aliado importante da terra do Bolsonaro, da base eleitoral do Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, que se bandeou na direção do Lula, perdeu esse aliado importante. Bolsonaro, falar em perder aliados, vem perdendo aliados ao longo dessas eleições, né? Porque ele cometeu uma série de traições, você sabe disso, já falei sobre isso em outros vídeos, mas tem algumas traições que chamam mais atenção. Por exemplo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, bolsonarista de primeira hora, que só ficou meio rompido com o Bolsonaro durante a pandemia, porque o Bolsonaro ficava negando a vacina, negando a gravidade da doença. O Ronaldo Caiado é médico, então, nesse aspecto, ele falou, não dá para ficar do lado do Bolsonaro. Mas assim que passou a pandemia, ele voltou a ser bolsonarista, apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2022, ficava declarando, elogiando o Bolsonaro, e aí resolveu apoiar um candidato, que é o Sandro Mabel, para disputar as eleições de Goiânia. O que o Bolsonaro fez? Porque o Caiado já andou dizendo por aí que tem interesse, quem sabe, ser candidato a presidente em 2026, o Bolsonaro resolveu cortar as asinhas dele. O cara era aliado, virou inimigo só porque falou que tinha vontade de ser candidato a presidente. Bolsonaro diz que Caiado é rosnador e não honra a própria palavra. O Bolsonaro foi lá participar de um evento do candidato dele à prefeitura de Goiânia, que está disputando o segundo turno contra o candidato do Ronaldo Caiado, e
xingou o Caiado, já tem xingado o Caiado nos últimos dias, falou que o candidato do Caiado é do União Brasil, e o União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula. Assim como tinha também gente apoiando o governo Bolsonaro, sempre apoiou desde o começo. Mas ele disse o seguinte: o partido dele está lá junto do governo do PT. Quem está com o PT não tem moral para falar nada. Quem anda com o PT não tem moral para falar nada. E essa é uma das coisas que levou o Bolsonaro a esses ataques e está tentando vencer a eleição do Ronaldo Caiado lá em Goiânia, né, porque é importante, cada um apoia um candidato, e ele quer subjugar o Ronaldo Caiado. Não está dando muito certo, como você vai ver nesse vídeo aqui. Mas antes, já que ele falou que o Caiado não tem palavra e principalmente falou que o Caiado e o aliado do Caiado anda de braço dado com o PT, eu me lembrei de uma declaração, de um pronunciamento do Jair Bolsonaro na própria Câmara dos Deputados em 2002, quando o Lula foi eleito e estava montando o governo dele. E aí resolvi trazer para você as palavras de Jair Bolsonaro. Fica com elas aí. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula, que jamais votaria no candidato Fernando Cardoso. No primeiro, votei e trabalhei pelo Ciro Gomes. Perdi e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crises pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus quadros do PT, do PCdoB e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, não entregue para o embaixadorzinho. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. Tá aí Jair Bolsonaro dizendo que votou no Lula, que o chamando de companheiro Lula, e pedindo a nomeação de um ministro da Defesa que fosse alguém que ele gosta. Entre essas pessoas, José Genuíno, do PT, que ele chamou de competente, um homem que tem história, e o Aldo Rebelo, que na época era do PCdoB, agora virou bolsonarista, mas na época era do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil. É bom a gente ressaltar o que quer dizer a sigla PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que também era um homem honesto e competente na visão do Jair Bolsonaro. Então, já achei estranho essa história de que quem anda com o PT não tem moral para falar nada, né? Mas ele também falou, como eu te disse, que o Ronaldo Caiado não tem palavra. Aí me chamou a atenção outras notícias, tipo essa aqui, ó. Jogo duplo de Bolsonaro causa mal-estar na campanha de Pimentel e antecipa racha de 2026. Sim, olha o que acontece. O PSD, partido do Gilberto Kassab, tem o candidato a prefeito de Curitiba, que é o candidato também do Ratinho Júnior, que é o governador. O Jair Bolsonaro indicou o vice do Pimentel, que é o candidato lá do PSD. Veja bem, vou repetir, o Bolsonaro indicou o vice, exatamente como ele fez em São Paulo com o Ricardo Nunes. Só que o Bolsonaro resolveu que vai votar na Cristina Grêmio, que é a candidata do PMB, que é também uma bolsonarista de carteirinha, negacionista científica, uma jornalista que participava daquele antro que era a Jovem Pan durante a campanha eleitoral do ano passado, durante o governo Bolsonaro, e aí ela é uma negacionista, enfim, uma pessoa extremista de direita, e o Bolsonaro resolveu trair o acordo que ele fez com o PSD, indicando o candidato a vice de Curitiba, resolveu trair e apoiar
outra candidata. Então, está falando que o Caiado não tem palavra, né? Você viu o que aconteceu em São Paulo. Ele indicou o vice do Nunes e ficou ali. Eu vou no Marçal, não vou no Marçal? O primeiro turno inteiro. E agora está falando sobre questões de falta de palavra. Por que ele resolveu trair a aliança em Curitiba? Bolsonaro vê ministro leniente em São Paulo e apoiará Grêmio em Curitiba. Então, ele não gostou da reação do ministro Alexandre da Silveira, das Minas e Energia, contra o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Nunes acusou o Lula, acredite se quiser, de ser o responsável pelo apagão de São Paulo. O ministro, obviamente, ia reagir, porque o governo federal não tem nada com isso. O governo federal não poda a árvore, que é o grande problema do apagão de São Paulo. Quem faz isso é a prefeitura. Ele reagiu, desmentiu, falou que o cara estava espalhando fake news. Olha a cabeça do Bolsonaro, vê se você consegue entender. Como o ministro é do PSD, o mesmo partido do candidato dele, inicialmente, a prefeito de Curitiba, ele falou: o PSD está tentando fritar o meu candidato em São Paulo. E acha que tem dedo do Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. E aí teve lá uma campanhazinha de difamação agora, nos últimos dias, do Nicolas Chupetinha, do Gustavo Gayer, contra o PSD, porque o PSD não quer assinar o impeachment do Alexandre de Moraes. Misturando os assuntos aqui para você ter uma lógica. E aí, por conta disso, eles estão pegando no pé do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que é o secretário da articulação política do Tarcísio, que é o maior aliado, considerado o sucessor do Bolsonaro na eleição para a presidência em 2026. Então ele resolveu brigar com o articulador político do maior aliado dele. E aí ele resolveu brigar então com o candidato do partido desse cara, que é o Pimentel, lá em Curitiba. Então ele não vai apoiar o candidato só porque o cara é do PSD, o mesmo do Kassab, porque ele acha que o Kassab está influenciando essa reação contra a fake news que o Ricardo Nunes espalhou, de que o Lula é que é o culpado pelo apagão, não pode reagir a fake news, e aí ele resolveu então trair, essa é a palavra, porque ele indicou o vice é do PL. Ele resolveu trair o acordo que ele fez e se bandear para outra candidata que também é bolsonarista. Curitiba tem um segundo turno de lascar. 2 bolsonaristas disputando o segundo turno. Mas, enfim, ele resolveu trair o acordo que fez. E ainda com relação ao Ronaldo Caiado, mais más notícias, né? Porque ele está apoiando um candidato lá de Goiânia contra o candidato do Ronaldo Caiado. E aí ontem e hoje saíram 3 pesquisas que foram realizadas lá, pesquisas de institutos lá de Goiânia, de institutos que estavam fazendo pesquisas localizadas. Sandro Mabel tem 52,1% e Fred Rodrigues 40,4% no segundo turno em Goiânia, diz Futura, que é o instituto de pesquisa. Isso saiu ontem. Hoje saiu outra pesquisa. Mabel lidera segundo turno em Goiânia com 48,36 contra 41,46 de Fred Rodrigues. Aponta essa segunda pesquisa que foi divulgada agora à tarde. E uma terceira pesquisa que também foi divulgada agora à tarde. Sandro Mabel lidera com 59,2% no segundo turno. Fred Rodrigues, do PL, aparece com 40,8%. O Mabel cresceu nas intenções eleitorais. Você viu que os números são bem diferentes de uma pesquisa para outra. Porém, todas dão o mesmo resultado. O candidato do Ronaldo Caiado na frente com relativa folga em relação ao candidato do Bolsonaro. Então, tudo indica, o caminho é esse que está sendo traçado, que ele vai perder a eleição em Goiânia e possivelmente vai perder a eleição em Curitiba. Por quê? Porque o candidato, ainda não saiu pesquisa no segundo turno em Curitiba, mas o candidato do Ratinho Júnior, que ele traiu, que o Bolsonaro traiu, estava liderando, passou em primeiro lugar no primeiro turno e nas simulações de segundo turno ele vencia todos os adversários. Vamos esperar. Deve sair nos próximos dias, amanhã deve sair uma, inclusive, pesquisa de Curitiba. Mas tudo indica que Bolsonaro perde também em Curitiba. Os 2 casos em que ele resolveu enfrentar governadores que são, entre aspas, presidenciáveis,
porque o Ratinho Júnior também pleiteia ser candidato a presidente. O Bolsonaro resolveu boicotar os dois e está perdendo para os dois. E aí, a última má notícia do dia para o Bolsonaro, né? PF, Polícia Federal, prevê concluir no início de novembro inquérito sobre Bolsonaro e tentativa de golpe. Sim, a Polícia Federal está devendo um encerramento de inquérito de investigação contra o Bolsonaro. Ela já entregou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito da falsificação do cartão de vacina, você se lembra, indiciando o Bolsonaro e mais uma turma pelo crime. Também entregou o indiciamento do Jair Bolsonaro pela venda das joias. O Bolsonaro e a mesma turma, praticamente, com um ou outro diferente, mas é praticamente os mesmos nomes, as mesmas pessoas envolvidas nos dois crimes, para a Procuradoria-Geral da República fazer a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. E agora, em novembro, assim que passar o segundo turno, a PF vai entregar o relatório que incrimina o Bolsonaro pela tentativa de golpe. Esse é o inquérito mais grave, mais perigoso para o Bolsonaro. O que a Polícia Federal tem na mão? Mensagens que foram encontradas nos celulares de várias pessoas, celulares que foram apreendidos na investigação, que demonstram claramente a participação do Bolsonaro na liderança da tentativa de golpe, na articulação da construção daquela minuta do golpe, nos esquemas para financiar os tal dos kids pretos, que eram os militares que estavam infiltrados naquele bando de arruaceiro que quebraram tudo em Brasília, os outros ministros dele que também vão ser indiciados nesse inquérito, tipo o Braga Neto, o general Heleno, porque participaram de toda a articulação do golpe de Estado. E aí, como também são mais ou menos as mesmas pessoas, tem um crime a mais. Além do crime de golpe de Estado, tem também o crime de associação criminosa. E o Bolsonaro vai ser indiciado por isso também. A Procuradoria-Geral da República só está esperando esse terceiro inquérito, porque eles são ligados um ao outro, receber esse material para poder fazer a denúncia do Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E ele vai virar réu. E por que está esperando juntar os três inquéritos? Por quê? Como eu disse, são as mesmas pessoas investigadas e tudo indica que os três crimes têm vínculo. E vínculo com o quê? Com a tentativa de golpe de Estado. Segundo apurou a Polícia Federal, a falsificação do cartão de vacina tinha por objetivo facilitar a entrada do Bolsonaro e dos assessores dele, tudo antivacina, tudo sem tomar vacina. Queriam entrar nos Estados Unidos, então falsificou o cartão de vacina para um monte de gente, para eles poderem entrar tranquilo. Falsificou inclusive um cartão para o Bolsonaro e para a filha menor dele, porque ele não queria ter dificuldade, por exemplo, de entrar lá num restaurante nos Estados Unidos. Era melhor ter um cartão de vacina falso na mão. E também a Polícia Federal indica que a própria venda das joias tinha por objetivo juntar dinheiro para manter o Bolsonaro vivendo nos Estados Unidos por vários meses, aguardando o golpe de Estado ser concretizado para depois voltar lindo, leve e solto para poder assumir a presidência como ditador. Então, a Polícia Federal concluiu que os três crimes estão vinculados. Tudo isso era parte do esquema da tentativa de golpe de Estado. Tanto falsificar o cartão de vacina quanto vender as joias tinha por objetivo facilitar a vida do Bolsonaro para o golpe de Estado. E aí, então, ele vai virar réu e a gente já sabe qual vai ser o resultado disso. Ele vai ser condenado. Já está inelegível, isso aí não muda, mas essa condenação, especificamente no caso da tentativa de golpe de Estado, é a que vai levar o Bolsonaro para a cadeia. Esse processo aí só vai ser julgado lá para 2025, tem tempo para poder chegar no STF, aceitar a denúncia, enfim, vai ser julgado muito provavelmente em 2025, e aí Bolsonaro, uma vez sendo condenado, tem aqueles prazos regimentais de recurso que demora lá alguns meses, mas ele não tem muito para onde correr, porque o julgamento já vai ser no Supremo Tribunal Federal, ou seja, não tem uma instância acima para ele recorrer. Ele entra com alguns recursos no próprio STF, o STF julga e vai sair a condenação. E aí sim, depois de condenado, transitado em julgado, nós vamos ver Bolsonaro ir para a cadeia.
Ele não vai para Papuda, não adianta você ficar esperando que ele vá para Papuda, que não vai, porque ele foi presidente da República, do mesmo jeito que o Lula não ficou num presídio comum, ficou lá em Curitiba, na Polícia Federal. O Bolsonaro, por ser um ex-militar, possivelmente vai ficar numa prisão militar. Mas vai ficar preso, isso é certo. Vai demorar um pouquinho ainda, mas isso é certo. E essas foram as notícias do dia do Jair Bolsonaro. O que você acha? Você acha que ele está feliz com o noticiário de hoje ou não? Então é isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira. Um abração para você e tchau.